A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos dar seguimento ao nosso estudo das quintas-feiras, né? Nós estamos estudando o livro de Atos do Espírito Santo, né? O pastor Mário iniciou algumas semanas atrás. Nós vamos dar seguimento a esse estudo. O pastor Mário não pode estar conosco hoje, que ainda está aguardando, né, o resultado do exame. Nós temos alguns irmãos, igual o Luiz Carlos, por exemplo, que estava em quarentena, já fez, o resultado dele deu negativo, para a glória do Senhor. Agora nós aguardamos o resultado do pastor Mário, que ele fez na segunda, ele mais ali. Quem? Aline Davis? Aline deu negativo? Que benção. Aí, tá vendo? Natália deu negativo, João Henrique também deu negativo. Então, as pessoas que estavam com suspeita, nós estamos tendo essas respostas positivas, né, de que já não estão acometidos desse vírus. Vamos continuar orando, irmãos, por esse povo, continuar orando para que Deus ele venha passar essa pandemia, tirar de nós esse vírus miserável. Nós vamos continuar o nosso estudo, Atos do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 14. Nós vamos dar sequência. O pastor Mário, semana passada, ele foi até o 13, né? Então, hoje nós vamos fazer um estudo no Atos capítulo 14. Esse estudo que nós estamos fazendo, não é um estudo de... Como eu explico? Nós entramos no tema, pegamos esse texto, o livro de Atos, para nós estudarmos nesse tempo que nós fizemos, os 40 dias, né, com propósito. Nós oramos, nós fizemos as orações, nós fazemos as leituras do livro de Atos e colocamos as nossas considerações em cada capítulo. Cada capítulo nós colocamos um título naquele texto que nós íamos pegando, nós íamos colocando... damos um título para um tema para cada capítulo, cada capítulo nós entendemos, cada perícope, cada parte do texto, nós íamos compreendendo e nós íamos dando título a ela. Então, isso nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, aquilo que nós fizemos lá no individual, nós estamos fazendo aqui no coletivo. Nós vamos tirar partes do texto e tirar alguns ensinamentos que o livro de Atos está trazendo para nós. Alguns ensinamentos que o livro está trazendo para nós. Isso não é nós não estamos fazendo aqui um estudo aprofundado no texto. Nós estamos estudando, lendo o livro e tirando ensinamentos. Nós estamos dando tema a cada parte do texto. E eu queria, né, dando seguimento ao estudo que nós já iniciamos, eu queria então fazer, né, o Atos de número 14. Atos 14. Nós vamos tirar alguns ensinamentos, né, alguns temas dentro desse capítulo 14 de Atos. Eu ia até passar para o outro, 14, 15, mas eu acho que o 14 já vai ser nós vamos conseguir tirar 6. Eu tirei 6 temas que nós vamos então falar essa noite sobre esses 6 temas. Eu queria desde já agradecer aos irmãos que aqui estão conosco, os irmãos que estão nos acompanhando da sua casa. Deus te abençoe, que Deus possa falar ao seu coração. Eu dei um recado hoje no grupo de células, dos líderes de células, para que eles compartilhassem nos seus grupos, que hoje, em especial, hoje, nessa quinta-feira, pelo fato de nós não termos, tanto na quinta, quanto no domingo de manhã, só que no domingo de manhã nós ainda não decidimos, mas para hoje, para quinta-feira, os números de participantes nossos, que está tendo aqui, presencialmente, nós temos 90, nós abrimos para 90 pessoas, a gente sabe que cabe muito mais, mas nós abrimos para 90 pessoas por causa da segurança. Os bancos estão bem separadinhos, lá em cima está tudo separadinho, e nós fizemos para 90 pessoas, até 90 pessoas podem estar conosco aqui no culto. Mas de quinta-feira nós não estamos alcançando esse número, não está chegando até 90. Então nós estamos lançando a lista, e a lista para em 45, 50, 60, e ela não chega nem perto dos 90.
Então, por isso, somente por isso nós não colocamos a lista hoje. Assim, olha, se não estão alcançando os 90, então pode ir hoje sem a lista, que deixa aí, quem quiser ir, e nós vamos ver como que está a presença do povo, né? Então, hoje nós estamos com um número esperado, vamos dizer assim. A gente já sabia que não ia que não ia alcançar os 90, por isso não colocamos a lista. Mas eu até fiz questão de explicar lá, falei, gente, nós não colocamos a lista, não é porque não queremos que vocês estejam lá, é para vocês ficarem à vontade. Quem quiser ir, pode ir. Que talvez tem pessoas que põem o nome na lista, ou não põem o nome na lista e chega às 19 horas e está ligando, pastor, será que eu posso ir? Meu nome não está na lista, será que eu posso ir? Não pode. Aí você tem que olhar a lista para ver como que está. Não, pode ir. Então, hoje, por não ter a lista, né, aí a pessoa chega às 19 horas, não tem, eu vou. Pode vir que tem o espaço, e hoje tem um espaço já, hoje caberia mais pessoas aqui conosco. Mas eu deixei bem claro que nós queríamos sim, que quem quisesse, né, e pudesse estar aqui, podia ficar à vontade e vir, mas também que é compreensível, por esse momento que nós estamos passando, as pessoas estarem em casa, né, acompanhando pela rede social. Nós temos hoje muitas pessoas que têm suspeita, ou que esteve com alguém que está suspeito, ou a gripe, que agora, esse tempo de frio, ainda piora tudo, porque os sintomas da gripe, do resfriado, ele acaba se confundindo com o miserável do coronavírus. Aí a pessoa fala assim, não, estou com sintoma, aí eu vou ter que fazer exame, até esperar, e acaba ficando em casa. Então, é compreensível esse tempo das pessoas estarem em casa. Então, foi por isso que hoje não teve a lista, mas a gente tem muito prazer em ter a quantidade de pessoas que desejam estar aqui e que podem estar aqui. Não fez a lista para não ter ninguém, ou não fez a lista para que todo mundo venha. Não, nós estamos respeitando a opinião das pessoas, nós estamos respeitando o tempo. Nós estamos respeitando o tempo. Atos capítulo 14. Eu gostaria de orar com os irmãos antes de nós iniciarmos. Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a nossa vida, colocar o nosso coração diante do Senhor. Pedir ao Senhor, Deus, que faça dele uma terra fértil nessa noite. Traga, Pai, a palavra do Senhor ao nosso coração e que ela produza frutos. Frutos que glorifiquem o Teu nome. Frutos, Senhor, que faz com que o nome do Senhor se exalte cada vez mais, que nós diminuamos e que o Senhor apareça cada vez mais. Deus, em nome de Jesus, usa minha vida aqui, essa noite, Deus, somente para ser uma ferramenta do Senhor, para levar ao coração dos irmãos a boa palavra do Senhor. Eu te peço isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Nós vamos fazer, então, um estudo, Atos do Espírito Santo, e nós vamos, então, o primeiro, eu queria chamar a atenção dos irmãos, já de início, no verso 3 do capítulo 14, verso 3 do capítulo 14, e o tema que eu dei para esse foi coragem. Coragem. O texto diz assim, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali onde? Em Icônio. Passou bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele, ou pelas mãos deles. A coragem dos apóstolos os levaram a investir, a coragem deles, dos apóstolos, levaram a investir um grande tempo anunciando a palavra de Deus. Isso, foi coroado com sinais e maravilhas, como confirmação da graça do Senhor. A coragem dos discípulos, o Senhor, já brotou a palavra no coração dos discípulos, os impulsionou, eles já receberam o chamado, lá eles já receberam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo já estava sobre eles, como diz em Atos 1:8, receberão o Espírito Santo, e na descida do Espírito Santo receberão poder. Então os discípulos já tinham recebido esse poder, e agora nesse momento eles estavam manifestando a coragem deles de levar isso adiante. Nesse contexto, os discípulos, eles eram muito, mas muito, não é pouco, não, a perseguição era muita. Os discípulos nesse tempo,
eles passavam, para eles dizerem que é cristãos, para dizer que é cristão já era perigoso, e para pregar o evangelho nem se fala. Se dizer que já é cristão, nós vamos comparar com nossos dias de hoje. Hoje, as pessoas aqui, principalmente na nossa região, elas têm o prazer, mesmo que não sejam, mas elas têm o prazer de dizer que são cristãs. Tem muitas pessoas que até beneficiam desse nome. Tem muitas pessoas que beneficiam desse nome. Tem gente que chega, por exemplo, vai fazer uma compra e assim, não, pode ficar tranquilo, eu sou cristão. Eu vou querendo fazer um marketing pessoal com o nome de cristão. Minha filha arrumou um cara muito bacana para namorar, o cara é cristão. Ele diz para todo mundo que ele é cristão, ele se apresenta como cristão, ele não tem vergonha de ser cristão, muito pelo contrário, ele sai dizendo para todo mundo que é cristão. Já nessa condição que os discípulos viviam, eles não poderiam nem dizer que era cristão, muito menos falar de Cristo, muito menos pregar. E eles então demonstravam a coragem, eles eram corajosos, eles foram para dentro mesmo, receberam o poder de Deus e partiram para dentro, falaram assim, não, eu vou levar a boa palavra, custe o que custar, eu vou levar até a última consequência. Inclusive, todos os discípulos, o único que teve a morte, segundo a história, menos, vamos dizer assim, menos escandalosa, vamos falar assim, porque menos doída, todos doem, mas foi João, que foi exilado na ilha de Patmos. Teve um que foi decepado, outro que foi partido no meio, outro que foi enforcado, outro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos em nome de Jesus, todos em nome de uma crença. A coragem dos apóstolos, coragem deles, e eles levaram eles a investir tempo. A coragem deles levaram eles a investir tempo, um grande tempo anunciando a palavra de Deus naquele lugar. E eles foram coroados, porque Deus ele manifestava maravilhas através deles. Deus coroou eles com aquele tempo, falou assim, olha, vai pregar, anuncia a palavra que eu faço. Anuncia, vai que eu faço. Deixa comigo. Eles caminhavam juntinho com o Espírito Santo, era assim, mas se você fala, eu faço. E era o que acontecia. E por isso aqueles homens eles tinham muita coragem para pregar o Evangelho. A coragem dos apóstolos, a coragem desses apóstolos levar o Evangelho adiante, hoje eu digo que o que falta muito para nós, é essa coragem. Essa coragem. Porque cercado de pessoas que precisam ouvir da boa mensagem, todos nós estamos. As boas novas do Senhor Jesus Cristo, todos nós conhecemos alguém que precisa ouvir. Todos nós. Mas na hora que nós precisamos de ter a coragem de fazer igual os discípulos, a gente não faz. Na hora de ter a coragem, e olha que nós hoje nós não colocamos a nossa vida em risco. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque hoje, no nosso contexto aqui, as pessoas até exaltam quem faz isso. As pessoas até falam assim, olha, o fulano de tal, ele é crente mesmo, ele saiu pregando para fulano, para ciclano. No contexto dos discípulos aí, não. O discípulo, se pregasse, era morto, era açoitado, era preso, era acorrentado. Coragem. Coragem. Coragem para investir tempo. Coragem para investir tempo. É a nossa parte. Nós temos essa coragem, investimos o tempo e nós vamos ser coroados com essa maravilha da graça de Jesus. Nós vamos ser coroados com a maravilha da graça de Jesus, a manifestação dele sobre aqueles com os quais nós levarmos a boa palavra. Talvez a gente tenha dificuldade, muita dificuldade de pregar, de levar o evangelho às pessoas, que a gente pensa como que eles vão receber. Antes de a gente pregar, a gente já pensa como que ele vai receber. Fala, não, eu vou pensar que vai que eu falo isso, ele responde aquilo, vai que eu não consigo, eu não sei o que eu falar,
aí isso acaba trazendo medo para nós. Mas olha, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, e o Senhor vai estar com você, e Ele vai manifestar maravilhas através de você, da sua coragem. O segundo tema que nós vamos meditar é fé para ser curado. Eu confesso aos irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, tem muito tempo, a primeira vez que eu li esse texto, eu tive uma dificuldade enorme de compreensão. Inclusive, eu já procurei um monte de comentarista e eu não achei alguém que fizesse um comentário sobre esse texto. Inclusive, hoje eu procurei de novo, procurei até na Bíblia de John MacArthur, né, e eu não achei um comentário dele dessa passagem. E eu queria compartilhar com os irmãos sobre a minha compreensão desse texto, sobre o que eu acredito ser a verdade acerca desse texto de Atos, capítulo 14, o verso 9. Ele diz assim: ele ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. O que está acontecendo nesse texto aí? Paulo, ele está lá, né, em Listra, em Derbe. Eu vou ler o verso anterior, para nós entendermos o que ele está dizendo. Ele diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Aí o verso 9, que nós lemos, ele ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Fé para ser curado, fé para ser curado. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu comecei a entrar em uns conflitos na minha cabeça, porque eu olhava esse texto e eu assistia algumas pregações, né, televisivas, algum neopentecostalismo, e eu ouvi um pastor falando uma vez, era até aquele que era que é ministro, como é que chama? Ela era deputado, eu esqueci o nome dele, Marco Feliciano. Eu vi o Marco Feliciano uma vez falando, não desse texto, mas ele falando algumas coisas sobre essa questão de cura, e ele disse que ele ficava triste demais nessa pregação. Ele disse que ele ficava triste demais quando ele chegava em um ambiente e tinha alguém enfermo, mas o enfermo que ele estava falando era um enfermo até desse tipo, da paralisia, né? Enfermo que fosse algum problema físico, e ele falava assim, porque ele questionava, para ele aquela pessoa, nessa mensagem, talvez eu estou falando hoje, mas essa mensagem tem muito tempo, talvez ele até mudou de opinião, e eu creio em Deus que ele tenha mudado, eu oro para que ele tenha mudado, mas ele disse que ele ficava muito triste, porque quando ele olhava uma pessoa assim, ele olhava para ela, e ele sentia que essas pessoas não tinham fé o suficiente para ser curada. As pessoas que tivessem doentes, elas não eram curadas porque não tinham fé para ser curada. E isso, né, eu lendo esse texto, eu lembrando do que ele falava, a gente começa a entrar em parafuso. Por quê? Eu estava conversando com a Joyce lá em casa, de dia eu falei com ela, falei assim, olha, nós vamos ter que aprender, nós que eu falo assim, pastor Milo e eu, nós vamos ter que aprender a pastorear uma igreja pós-pandemia. Nós pastoreamos uma igreja pré-pandemia e agora na pandemia, e temos que aprender a pastorear uma igreja pós-pandemia. Por que pós-pandemia? Porque a enfermidade, ela alcança o crente. A enfermidade, o crente não está imune à enfermidade. E não tem nada a ver com a sua fé, meu irmão. Não tem.
por isso que eu falo que esse pastor, nessa hora, ele foi infeliz em dar esse depoimento, em fazer essa colocação, porque senão as pessoas que tinham fé não morriam nunca, não adoeciam nunca. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com a nossa fé. Mas se você olhar esse texto, se você olhar só para esse texto e falar assim, olha, mas espera aí, Paulo olhou para aquele cara diretamente, mas viu que ele tinha fé para ser curado, por isso ele curou ele. Querido, esse camarada que foi curado, ele tinha fé para ser curado. A fé que ele tinha para ser curado, ela era tão grande que se ele não fosse curado, ele ia sair atrás de Paulo na cadeira de roda, glorificando o nome de Deus do mesmo jeito. Isso é fé. Isso é fé para ser curado. A fé para ser curado é acreditar que o Senhor é todo poderoso e a sua cura vai além do meu entendimento. Isso é fé para ser curado. A fé para ser curado é uma fé que você aproxima de Jesus, aproxima do Senhor o suficiente para reconhecer que Ele é soberano sobre a sua vida. Você aproxima de Deus e reconhece diante dEle, você chega tão pertinho dEle, que você reconhece o poder dEle, o que Ele pode fazer. E você pede, Senhor, cura-me, cura. Mas olha, se não curar, o Senhor ainda é Deus. O Senhor ainda continua sendo Deus. Sabe por quê, queridos? Porque eu não sei quantas mil pessoas já morreram nessa pandemia. Eu não sei quantas pessoas morreram. Se eu falar algum número aqui, eu vou chutar. Mas será que nesse monte de gente que morreu não tinha crente? Será que no meio desse monte de gente que adoeceu e morreu não tinha crente? Será que não tinha ninguém que tinha fé, não? Ou fé para ser curado, será que não? Queridos, nós oramos sim. Nós oramos, metemos nosso joelho no chão. Mas nós fazemos igual a Davi. Lembra do filho de Davi? Lembra que ele teve com Batseba? Ele orou, ele chorou. Inclusive os seus servos, cara, até, nossa, e agora? Como é que vamos levar essa notícia para ele que o menino morreu? Quando chegou para ele, disse que o menino morreu, ele levantou, foi lá e foi para o templo adorar o Senhor. É isso que a gente faz. Nós oramos, nós pedimos ao Senhor, Senhor, traz a cura, Pai. Cura, o Senhor tem poder para fazer isso. Olha para nós, vê que nós temos fé para sermos curados. Olha para o nosso coração, enxerga em nós essa fé que nós temos para ser curado e cura, traz a cura para nós, faça passar essa enfermidade. O coxo, esse era um coxo que era coxo de nascença, e Paulo viu nele, tinha fé para ser curado, falou, levanta e anda. Ele levantou e andou. Mas se ele não levantasse, não existe a possibilidade de si, porque ele levantou. Mas se fosse um caso, talvez, dentre muitos que teve naquela época, que não foram todos foram curados, mas existiam mais pessoas ali que tinham fé e que não foram curadas. Tinha pessoas que tinham fé e que não foram curadas. Elas ainda assim glorificavam o Senhor. Elas ainda assim glorificavam o Senhor. Ela ainda assim olhava para o Senhor e falava, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é soberano sobre a minha vida. É o Senhor que conduz a minha história. Isso é fé para ser curado. Fé para ser curado é reconhecer o poder de Deus. Reconhecer quem Ele é. Essa é que é a fé. E quando nós aproximamos dEle dessa forma, querido, Ele traz a cura. Mas a cura ela pode ser física, sim. Ela pode ser emocional ou espiritual. Quando nós aproximamos do Senhor, com o nosso coração assim contrito diante do Senhor, reconhecendo a grandeza dEle, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o poder dEle de curar, a gente fala assim, o Senhor, olha meu coração, você está vendo que o Senhor tem poder de curar, o Senhor tem poder de curar. Se Ele não curar de forma física, Ele cura a parte emocional, Ele cura a parte espiritual. Ele faz com que mesmo com a enfermidade, mesmo com o problema físico,
Ele faz com que você seja curado a ponto de você acreditar nele, a ponto de você caminhar juntinho com ele, mesmo passando por um momento difícil, mesmo passando pela enfermidade. Nem todos serão curados, nem todos. Talvez você esteja pensando assim, que isso, Aloysio, você está fazendo de serviço? Não estou não. Não estou não, querido, trazendo uma realidade que nós vivemos. Estou falando isso, porque se nós for pegar, nós formos assistir pela televisão, for pegar certos pregadores que têm pregado aí na televisão, que vende, olha, se você hoje tem isso aqui para a cura do coronavírus, compra isso aqui que vai curar o coronavírus, compra isso aqui para passar o coronavírus, compra isso aqui, aí você compra, aí as pessoas compram lá e a enfermidade continua. A culpa é de quem? A culpa é de Deus. Eles colocam a culpa em Deus, porque foi Deus que prometeu. Mas não é, Deus não prometeu. Quem prometeu foi o sujeito que está se fazendo de Deus. Quem prometeu foi o cara que está lá querendo ganhar a sua audiência, querendo ganhar o sei lá o quê. Ele que prometeu, não foi Deus. Busque o Senhor com essa fé. Busque sim com essa fé. Lá em Hebreus 11, se eu não me engano é o verso 5 ou 6. Ele fala sobre isso, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele continua, por quê? Porque quem se aproxima de Deus, precisa acreditar que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a fé para ser curado. É essa. Buscar o Senhor pela existência dEle. Colocar diante dEle sim as nossas necessidades. Colocar assim, acreditar que Ele é galardoador de quem o busca. Ele é galardoador sim. Ele traz sim, Ele manifesta em favor nosso. Mas olha as curas. Física, emocional e espiritual. São as curas. Fé para ser curado. Fé para ser curado. Nós precisamos manifestar essa fé. Nós precisamos manifestar essa fé. Eu queria continuar no terceiro. São 6, eu estou chegando à metade já dos nossos temas do capítulo 14. Capítulo 14. O terceiro está lá no verso 11. Cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria. Ao ver o que Paulo fizera, que foi a cura desse coxo, olha o que o povo fez. A multidão começou a gritar em línguas licaônicas: os deuses desceram até nós em forma humana. Os deuses desceram até nós em forma humana. Ontem, antes de fazer a live com o pastor Wagner Carvalho, pastor abençoadíssimo, lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, a igreja deles, estão aproximadamente 2.400 células, tem 14 mil pessoas na igreja deles, e eles têm um trabalho muito bacana lá em célula. Então, eu falei assim, não, nós vamos, e o interessante, quando você pede socorro, você pede ajuda para eles ensinar, para eles passar para a gente as coisas, eles passam assim eles são muito prestativos, né? Têm uma disponibilidade muito grande de abençoar as pessoas. Inclusive, o trabalho que a gente faz aqui no domingo de manhã, é material deles que a gente pega e traz para a nossa realidade, né? É material deles que está disponível para nós nos domingos de manhã. Então, ontem, semana passada eu fiz um convite para ele, perguntei se ele podia participar com a gente, ele na hora, ele falou assim, para mim será um prazer. Aí ontem ele veio, antes de começar a live, né, eu fui conversar com a Joyce, né, estava tomando café lá em casa, eu falei assim, meu bem, ele falou assim, olha, daqui a pouco está na hora da live. Aí eu falei assim, mas eu vou parar um pouquinho antes, eu vou parar aqui, a gente estava fazendo, eu vou ali, vou tomar um banho, vou para o quarto, vou orar ali. Por quê? Para que Deus, eu falei assim, para que Deus não faça com que eu deposite todas as expectativas nele. Para que Deus não faça que eu deposite as expectativas no pastor Wagner. Pastor Wagner é benção demais. Pastor Wagner é benção demais. Ele é mesmo. O pastor lá da igreja dele, ele não é o pastor presidente lá é o Paulo Mazzoni, benção demais também.
bênção demais também, mas eu ia conversar com ele, mas eu não queria ouvir a opinião dele, opiniões técnicas eu não queria, apesar de eu ter passado muita técnica, eu queria que viesse para nós algo de Deus. Eu falei assim, olha, nós estamos chamando ele é um cara bacana, é um cara sensacional, mas nós não vamos idolatrar ele, eu não quero esperar nada dele, não espero nada dele, eu espero da palavra que ele vai trazer, que nós confiamos no Senhor, nós adoramos o Senhor, nós não idolatramos o homem, nós sabemos que ele é quem ele é, porque o Senhor o colocou na posição que ele está. Pastor Mário, ele conta, né, a vez que ele trouxe aqui o senhor Emerick, isso não é fofoca, porque ele já falou aqui de você ficar bravo comigo depois, ele, poxa, me orei, ele está me vendo aqui agora, pastor, estou te dedando aqui, quando ele convidou o pastor senhor Emerick para vir cá, ele depositou uma expectativa muito grande no homem, no pastor, e fomos, tal, e quando o cara chegou, o cara maior, será que algum dia ele vai assistir isso aqui que eu estou falando? Não, né? Não estou falando pastor Mário, não, estou falando ao senhor Emerick, será que vai também? Pastor Sione, isso é bênção demais. Mas ele chegou e fez o trabalho que ele tinha que fazer aqui, mas no início foi fiquei meio travado. O pastor Mário, ele mesmo, pastor, foi para o canto ali e falou, começou a orar e já falou assim, aqui, rapaz, eu estava depositando expectativa demais no homem, e não é ele que faz, não é ele, é o Senhor que faz, é o Senhor que faz. E tanto é que depois disso o cara voltou e foi uma bênção que ele fez aqui. Mas o primeiro dia que ele esteve aqui, né, as expectativas que foram criadas não foram superadas. Mas depois foi uma bênção. Depois em que entregamos o cara para o Senhor também, e não esperamos nada dele, mas daquilo que o Senhor faria através dele. Cuidado com a idolatria. Cuidado para pegar um pedestal e colocar pessoas lá em cima. E criar uma expectativa falsa a respeito de pessoas. Nós vamos tomar cuidado com isso. As pessoas começaram a chamar Paulo, né, onde ele estava, começaram a endeusar tanto Paulo quanto Barnabé. Aconteceu o milagre, né, aconteceu esse milagre, então eles começaram a endeusar, não, isso aqui é Apolo, isso aqui é o Deus grego, isso aqui é começaram a endeusar Paulo até que ele rasga as vestes, nós não somos, nós somos homens igual a vocês mesmos, e ele começa a ensinar para nós, Paulo ensina para nós e Barnabé, que nós não adoramos pessoas, nós não colocamos pessoas no lugar de Deus, idolatrar pessoas é colocar elas no lugar de Deus, nós não fazemos isso, é isso que Paulo ensina, e Paulo diz para eles, não, nós somos homens igual a vocês mesmos, aquilo que aconteceu aqui foi a manifestação de Deus. Deus ele se manifesta através dos seus, para que Ele, o Senhor, Ele seja exaltado. Portanto, não existe o cara da oração poderosa, e nem a oração poderosa, mas sim o Deus poderoso, que responde às orações feitas pelos homens. Não existe a oração poderosa, e nem o cara da oração poderosa, não existe. Na verdade, eu vou consertar. Existe, são todas, porque são todas iguais. Oração é colocar diante de Deus. Quem está do lado de lá, Ele é quem faz, Ele é poderoso, não é o cara que está lá de cá. Eu estava trabalhando nas minhas, e um sujeito chegou para mim um dia e falou assim, aqui ó, tem uma mulher na minha igreja lá, que ela é porreta, tudo que a mulher fala, pode anotar, a mulher, ela é boa, não tem mesmo. Aí eu falei assim, amém, que bênção que essa mulher, não lá, todo mundo busca ela lá para ter a revelação dela, todo mundo chega nessa mulher lá para ouvir as orações dela, para receber a palavra de Deus vindo, todo mundo busca essa mulher, lá na igreja todo mundo busca essa mulher, todo mundo busca a mulher, do mesmo jeito tem essa mulher, outros cantos tem homens, tem gente que anda quilômetros atrás de um homem para ouvir a palavra de Deus. Querido, o véu já se rompeu.
O véu já se rompeu. O véu já se rompeu. Se existir alguém que subir, estiver diante de você, e ele se intitular pastor, e ele querer te distanciar de Deus, ou ele não é pastor, ou ele está fazendo mau uso dessa atribuição que Deus deu a ele. A nossa função é aproximar você de Deus. Você não precisa de mediador mais não. Você não precisa de mediador não. Não precisa. Não estou falando aqui, estou descartando aqui alguém procurar outra pessoa para orar com ela, não estou falando isso não. Eu não estou falando. Porque a gente tem momentos de nossa fraqueza que nem orar a gente consegue. Nós precisamos mesmo procurar alguém, ora comigo, vamos orar junto, vamos orar. Eu não estou falando isso. Isso nós temos que fazer mesmo. Eu estou falando é quando a gente nós estamos aqui, nós estamos juntos, buscando em Deus aqui, mas aqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir lá no Caravelas, lá no Betânia, lá no Fabriciano, lá em tal lugar, porque lá tem alguém que ora e Deus responde. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Não existe essa pessoa, não. Não existe a pessoa poderosa. E não existe a oração poderosa. Existe o Deus poderoso. Existe o Deus poderoso. E é a Ele em que nós levamos as nossas orações. É a Ele que nós levamos a nossa voz. É diante dEle que nós nos prostramos. É diante dEle que nós nos colocamos de joelho, que nós nos rendemos. É a Ele, não é a pessoas. E é isso que Paulo está ensinando. Paulo rasga as vestes, depois dele fazer depois de Deus manifestar um milagre sensacional. Alguém que era coxo de nascença, levanta e sai andando, o pessoal vai logo atrás dele. Você imagina se isso acontece hoje? Ia fazer fila. Fazer fila para o sujeito orar, não, tem que ser aquele lá. Eu não quero que o outro ore, não, tem que ser aquele, porque foi aquele ali que... Não existe a oração poderosa, existe o Deus poderoso. Cuidado então com a idolatria. O outro, cuidado com o ego. Cuidado com o ego. Nós vamos passar para esse próximo. Cuidado com o ego. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão. Olha, quando eles começaram a idolatrar, tanto Barnabé quanto Paulo, eles começaram a idolatrar eles, exaltar eles acima de tudo, colocando eles como um Deus, e ele, pode parar, eu não sou Deus, é Deus que fez. Gostamos muito, isso é do ser humano, isso é nosso. Gostamos muito de ter o nosso ego massageado. A gente gosta de receber elogios, nós gostamos muito de ser honrado, gostamos mesmo. Isso não é pecado, não é pecado você gostar, mas nós devemos tomar cuidado e dizer como Paulo disse, olha, lá em 2 Coríntios 12:6, que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Nós somos ministros do Senhor, nós somos pessoas que Deus levantou para levar a boa palavra, nós somos pessoas que Deus quer usar nesse tempo para manifestar a presença dEle, mas nós não somos deuses. Nós não somos deuses. Nós somos seres humanos que adoram a um Deus. Nós somos pessoas. Nós somos homens. Nós não somos diferentes de ninguém, nós somos melhor que ninguém. Então nós vamos tomar muito cuidado com o ego. Cuidado para esse negócio não subir demais. E a gente tomar uma rasteira dele. Tem que tomar muito cuidado para as coisas para aquilo que nós estamos fazendo, qual rumo realmente que isso está tomando no nosso coração. Tá, eu estou fazendo isso aqui é para quê? É para eu ser exaltado, é para eu ser glorificado. Primeiro eu, depois Deus. Aquela música que diminua eu, né? Que diminua ele, que cresça eu. Isso que eu estou falando, tem que tomar cuidado. E olha, queridos, isso é muito sorrateiro, e vai chegando assim, de mansinho, de fininho, quando você assustar,
Você já está olhando as pessoas de cima para baixo? Você está falando assim, não, eu faço mesmo. Lá você deixa comigo que eu comando o negócio mesmo. Essa mulher que todo mundo buscava é lá, não, pode deixar. Vinde a mim, todos que estão cansados. A palavra dessa mulher, deixa vir. Eu vou resolver o problema. Eu tenho a palavra, eu sou isso, eu sou aquilo. Cuidado com o ego. Cuidado com o ego. Cuidado. Nós precisamos de receber honra do Senhor. Nós precisamos ser reconhecidos pelo Senhor. Nós precisamos sim, se nós queremos ser reconhecidos, que seja pelo Senhor. Que seja pelo Senhor. Que nós corremos um sério risco de buscar a glória para nós e ela nos derrubar. O próximo tema, o tema de número 5, que já é o penúltimo, cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. O verso 19, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Cuidado com a multidão. Viver para agradar a multidão é correr o risco de morrer. Nosso objetivo sempre tem que ser agradar ao Senhor. Se agradar a multidão, corremos o risco de morte. Agradar ao Senhor, temos o privilégio de viver. Queridos, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Esse dilema antigo, né, essa frase de efeito antiga, não é verdadeira. Você quer ver uma coisa? Quem que a maioria decidiu? Jesus ou Barrabás? A multidão gritou. A voz da multidão nem sempre é a voz de Deus. Nem sempre. Às vezes nós caminhamos agradando a multidão, querendo ser formatado de acordo com a multidão. Qual o risco da gente ir perdendo a nossa essência? Talvez eu estou com alguém aqui e eu quero ser igual a ele. Aí eu vou para cá e quero ser igual de cá. Eu vou lá, eu vou ser igual de cá. Eu vou lá e acaba... Hoje eu falei na live sobre o que Paulo falou com Pedro, né? Pedro, em Gálatas, Pedro, ele se deixa, né, com os judaizantes, para agradar os judaizantes. Quando o povo de Tiago, né, quando chega, o que Pedro faz? Ele recua e começa a se moldar ou a fingir aquilo que não... andar com o pessoal para agradar a multidão. Ele começa, não, vamos ficar aqui. Até que Paulo chega e desce o bambu. Até que Paulo chega e fala, você é um judeu e está querendo, você é um judeu e não vive como judeu, como é que você quer que um gentil seja um gentil? Agradar a multidão, ele queria agradar a multidão naquele momento. Ele olhando para a multidão, mesmo que seja, sei lá, se é por medo, ou se é só para arrancar elogio do pessoal, ou se é só para ter a massa junto com ele, mas ele foi se moldando conforme a multidão, deixando com que a multidão formasse o seu caráter, formasse a sua opinião naquele momento. Agradar a multidão, querido, não é a opção. Caminhar para agradar o povo não é a opção, a multidão não. E eu queria caminhar para o último. O último está lá no verso 19. É o mesmo verso, ele é uma continuação. Não seja a multidão. Não seja a multidão. Primeiro eu disse para tomar cuidado com a multidão. Agora para nós não sermos a multidão. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Olha para você ver. Mudaram o ânimo das multidões. Aí a partir de então eles apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. O pessoal estava todo mundo lá, todo mundo alegre, porque acabaram de presenciar um milagre que Deus fez através de Paulo e Barnabé. Começaram a exaltá-los, a colocar eles a ponto de ser Deus. Todo mundo alegre, exaltando, não, é Deus que chegou, é Deus que está aqui.
Aí, de pouquinho, todo mundo em festa, todo mundo alegre, está acontecendo. Chega alguém de fora e, ó, buzinou na orelha deles, olha lá. Mudou o ânimo da multidão. Mudou o ânimo da multidão. Queridos, se nós não policiarmos, se a gente não vigiar, nós fazemos parte da multidão. Nós começamos bem. Isso é coisa que nós sabemos fazer, começar bem. Você sabe quem é que mais evangeliza? Quem é que mais evangeliza? O novo convertido. Quem é que mais fala de Jesus? O novo convertido. Quem é que mais faz diferença onde está? O novo convertido. Quem que fica mais cheio de Deus? O novo convertido. Quem que mais busca a Deus? O novo convertido. Nós sabemos começar. Nós sabemos começar. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós saímos cheios de Deus, querendo. Eu me recordo, quando eu converti, cara, até um poste que eu vi na rua, eu queria pregar, não, esse poste vai passar, vai virar cristão também, eu vou converter esse poste. Do encontro com Deus nem se fala, sai do encontro com Deus, eu vou trazer todo mundo para cá. Eu quero que todo mundo seja cristão, eu quero que todo mundo alcance Jesus e saia naquela euforia toda, doido querendo pregar para alguém, e chega você quer falar de Jesus, o assunto nosso é só esse. Quando nós estamos com o coração aquecido, nós não falamos de outra coisa, não sei isso. Eu ficava sem graça, eu chegava em casa e falava com a Joia assim, meu bem, mas sabe, eu estou meio sem graça, porque eu vou conversar com os outros, eu só falo de Bíblia, eu só falo de igreja, eu só falo de Jesus, eu só falo disso, e às vezes os outros estão me achando chato. Às vezes o pessoal está me achando chato, porque tanto que eu falo de Jesus para eles, o tanto que eu fico falando, tanto que eu só falo de Bíblia, tanto que a Bíblia é a igreja, o meu povo é o povo de Deus, eu quero que todo mundo seja cristão. Aí daí a pouquinho a chatice vai passando. Daí a pouquinho a chatice vai esfriando. Daí a pouquinho aquele amor que você tinha, né? Aquele amor que você tinha, aquela vontade que você tinha, aquilo que você já presenciou o milagre da sua salvação. Você já presenciou, você já foi recebido pela graça do Senhor Jesus. Agora, chega alguém, não, as coisas não é bem assim não. Aqui, ó, nem adianta pregar, porque lá que não vai não. Ih, não, esquece, não precisa pregar não. Aí tem um ultra-calvinista que fala assim, não, senhor, Deus já escolheu os seus. Deus já escolheu os seus. Não precisa de pregar. Aí você vai se desanimando cada vez mais. Você vai mudando o ânimo, porque você acaba entrando para a multidão. Você acaba fazendo parte da multidão. Querido, a nossa fé, ela é como uma musculatura do nosso corpo. Se ela não for exercitada, ela atrofia. A nossa fé, ela é como a musculatura do nosso corpo. Se ela não for exercitada, ela atrofia. Se você parar de ler a Bíblia, se você parar de orar, a sua fé vai atrofiar. Se fechar as portas do templo, você parar de receber a palavra de Deus, sua fé vai atrofiar. Se você não ler a Bíblia, cancelou as lives, acabou, sua fé vai atrofiar. Vai cair amnésia, né, Nilson? E vai começar a devagarzinho, você vai cair no meio da multidão. E vai esfriando. Cuidado para você não ser um da multidão. Busque o Senhor em todo tempo e renove suas forças. Busque o Senhor em todo tempo e renove suas forças. Guarde no peito o seu primeiro amor e prossiga para o alvo. Primeiro amor, lá de Apocalipse, é o que João diz à igreja de Éfeso. Guarde o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. E prossiga para o alvo. É Paulo falando aos Filipenses. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Em busca do prêmio, da soberana vocação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deixa, cuidado, guarde seu coração, cuidado para você não ser alguém da multidão. Cuidado para a sua fé não ser massacrada, cuidado para a sua fé não ser encurralada, cuidado para não ser engavetada. Cuidado para que esse ânimo, para que esse amor de Jesus que está no seu coração aí, ó,
Cuidado para ele não esfriar. Eu estava conversando com a Lucinara um dia desse, ela falando, dizendo que já teve alguém que falou com ela sobre isso, falou: pastor, tem umas pessoas que falaram comigo que isso é só o início, eu estou apaixonada por Jesus, mas tem pessoas que falam que é só o início, depois vai esfriando. Eu falei: não, irmã, distancie dessas pessoas, não escuta isso não, não escuta isso não, e olha, continua, prossiga para o alvo, continua, prossiga para o alvo. Isso só vai apagar se você deixar. Você só vai fazer parte da multidão se você quiser. Se você não quiser, isso não vai acontecer, não vai. Porque isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Ah, mas eu quero buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa: que você continue fervoroso, que você continue amando o Senhor, que você continue pertinho dEle, essa é a vontade dEle. Que você continue caminhando, prosseguindo para o alvo, que esse amor verdadeiro por Ele, o primeiro amor, Ele continue. É isso que Deus quer. Não seja um da multidão. Não seja. E cuidado, guarde o seu coração, porque existe a possibilidade de você fazer parte da multidão. Você fazer parte da multidão e alguém te esfriar, te desanimar. Alguém que talvez era tão apaixonado por Jesus e que hoje não está nem aí. Tanto faz, né? Alguém que tinha um anseio danado. Quando a gente converte, queridos, eu vou falar a experiência minha, quando eu me converti. Quando eu me converti, primeiro eu tinha um irmão, meu irmão converteu primeiro. E ele falou que estava com as Bíblias na casa dele lá para doar. Aí eu falei: não, me dá um então. Eu estou querendo, vou estudar. Isso é porque eu vi uns crentes. Eu falei assim: não, eu vou estudar então a Bíblia para me ver o que é que fala de Jesus. Eu vou só abrir e fechar um parênteses aqui. Inclusive o pastor Wagner falou isso ontem. Ninguém que se aproxima da Escritura com o coração para conhecer Jesus sai sem conhecê-lo e sem se converter a Ele. Ninguém. Todos que buscam o Senhor pela sua palavra se convertem. Todos, sem exceção. Sem exceção. Você vai falar assim: ah, mas tem as pessoas que conhecem a Bíblia, mas não é. Não buscou a Deus como o Senhor. Não buscou a Deus para conhecê-lo como o Senhor. Não buscou. Buscou para refutar, buscou para ler a Bíblia, para conversar, para ter argumentos. Mas se buscar a palavra de Deus para conhecê-lo, vai entregar a vida para Ele. Porque Jesus, Ele é apaixonante mesmo. Já fechando o parênteses, eu peguei essa Bíblia com meu irmão e comecei a lê-la. Eu me lembro, eu comecei a ler, e eu lia, eu não parava de ler. Eu não parava, eu só ficava assim: não, esse tempo é bom mesmo. Esse negócio de Bíblia dos crentes é bom mesmo. E começava a ler. Aí foi até a época, né? Depois eu fui num retiro com essa igreja. Aí eu comecei a envolver com a igreja. O pastor Mário começou a matriculou até numa natação, começou a me discipular, a caminhar mais perto de mim. Mas o meu interesse pela Bíblia é muito grande. Eu queria conhecer mais do Senhor. Eu queria saber, eu falei assim: não, quem é esse Deus? Esse Deus que esse povo diz que serve. O Deus que o povo diz que serve está na Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. Eu vou procurar lá. E eu comecei a olhar a Bíblia, ler e orar. E a minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia até hoje, essa que eu comecei a ler, essa pequenininha. Ela está toda rabiscada. Toda rabiscada. Eu marcava ela toda, eu riscava, falava assim: nossa, esse Jesus é apaixonante mesmo. Esse Jesus é apaixonante. E até hoje, eu sou apaixonado pela Bíblia. Até hoje eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Você quer conversar algum assunto, você quer sentar para bater um papo de papo agradável? Você quer que a gente converse? Nós vamos sentar, nós vamos conversar. E para mim, eu fico o dia inteiro falando sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre igreja. Eu falo o dia inteiro. Eu gosto, eu amo. Eu sou apaixonado com Jesus, sou apaixonado com a Bíblia, sou apaixonado com Deus. Eu sou apaixonado com a igreja dele. Eu amo. E isso só vai sair daqui, irmãos. Só vai sair daqui se eu quiser. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Ah, mas é porque você é pastor? Não, nada disso não. Não é porque eu sou pastor não, porque eu sou cristão, porque eu entreguei minha vida para Ele.
Chamada específica existe sim. Existe, eu sou um pastor mesmo. Mas eu faço isso é porque eu amo o Senhor. Eu amo conhecê-lo. Eu amo estar perto dele, eu amo estar com ele, eu quero ele. Eu quero. Cuidado com a multidão. Falar que muitas pessoas chegaram no meu ouvido e falaram, você vai dizendo, mas é lógico que já ouviu. Isso é só o começo. Principalmente que de vez em quando a gente até tromba com isso mesmo. Somente a gente até vê. Você chega assim, os cristãos que são mais avivados, vamos dizer assim, aqueles que têm, a gente vai vencer os mais novos, eles são realmente assim mesmo. Mas eles são porque quer. Todos têm isso à disposição. Todos têm a palavra de Deus à sua disposição. Todos têm Jesus Cristo à sua disposição. Nós podemos buscá-lo em tempo e fora de tempo. Nós podemos buscar a qualquer hora. Lembra que eu falei semana passada? Ele não está fora, ele está dentro agora. Nós podemos buscá-lo a qualquer hora, em todo tempo. Nós podemos ler a Escritura a qualquer hora. Nós precisamos aprender a dar valor a esse privilégio que nós temos. Eu estava conversando com o Elton um dia desse, eu falei com ele sobre hoje. Eu falei, Elton, como é que é, rapaz? A gente lê o livro de Atos, você vê a quantidade de coisas que o Senhor fez naquela época, né? Aí o Elton até falou comigo, um pouco das coisas que aconteciam, talvez pode ser pela perseguição que o povo sofria. Eu falei, faz sentido. Porque quanto mais perigoso, né? Eles colocavam a vida dele em risco. Os cristãos, hoje tem esse na Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem lá que ele não pode nem falar. Né? Os irmãos, eu até aconselho os irmãos, Portas Abertas, está lá, pela Portas Abertas, Coreia do Norte, vai ver um testemunho lá sensacional de pessoas que pegam algum exemplar da Bíblia, alguma página só que ele tem, não tem ela toda, ele tem uma página só, ele pega, guarda e põe dentro de casa para ele. Na rua, ele não pode falar que ele é cristão de jeito nenhum. Ele vive comum, mas não pode falar que é cristão de jeito nenhum. Porque senão morre. Mas ele tem o maior prazer. Ele tem acho que a maior alegria no coração desse povo que é perseguido. A maior alegria no coração deles. É na hora dele chegar lá no cantinho, dentro do quarto dele, e falar assim, Senhor, obrigado que mais um dia eu venci. Pela sua graça, mais um dia eu venci. Eu posso entregar minha vida para o Senhor, mesmo que aquele povo lá fora, lá, ele quer me matar. Eu posso me relacionar com o Senhor, mesmo que tudo está dizendo não, mesmo que a minha vida está sendo entregue à morte todo dia, mesmo que eu estou correndo um risco de vida todo dia, mas aqui, estar com o Senhor aqui não tem preço. Buscar conhecer o Senhor não tem preço. Buscar e estar vivendo pertinho do Senhor assim não tem preço. Que eu morra. Que se eu sair amanhã, que eu morra. Mas eu não quero viver mais nenhum dia longe do Senhor. Eu não quero dar mais nenhum passo se não for na direção do Senhor. Se não for na condução do Senhor. É isso, queridos, que passa no coração de alguém que expõe sua vida por Jesus. É isso que passa no coração de alguém que está apaixonado por Jesus, que o coração dele está ardendo de amor por Jesus. É isso que passa no coração dele. Ele leva a sua vida às maiores consequências, porque ele quer estar juntinho do Senhor, ele quer glorificar aquele que o chamou, ele quer exaltar o nome daquele que o escolheu. É isso que passa no coração de um verdadeiro adorador. Isso, querido, é decisão. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão minha e é uma decisão sua. Se você, a partir de hoje você decidir aqui, você falar assim, olha, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero viver esse negócio. Eu quero ver se tem de verdade. Eu quero entregar minha vida para Jesus e ir até as últimas consequências. Por Ele. Você tem condição de fazer isso.
que você precisa para isso? A Bíblia você já tem. O Espírito Santo você já tem. O que falta? Atitude. Falta a gente sair do lugar. Falta a gente movimentar. Falta atitude. Falta você tomar posse. Falta você dizer, falar assim: Senhor, o Senhor já fez por mim tudo o que eu preciso. Agora está na minha hora de fazer pelo Senhor. E ir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Essa é a palavra de Paulo em 2 Coríntios 13, verso 14. Essa é a bênção apostólica. Eu queria encerrar com essa palavra de Paulo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Não deixe, em hipótese nenhuma, de maneira alguma, que a multidão te alcance. Não deixe. Não permita isso, não. Não permita isso. Olhe para a cruz. Olhe pelo que Jesus fez por você. E ânimo. Ânimo. Levanta a cabeça e vamos caminhar. Vamos orar? Deus, eu quero colocar diante do Senhor todos os meus irmãos que aqui estão, os meus irmãos também que estão em casa nos assistindo. Quero pedir, Deus, ao Espírito Santo do Senhor que visita cada um nessa noite, Senhor. Deus, que recebamos, Deus, do Senhor o fortalecimento suficiente para vivermos somente para a sua glória. Pai, em nome de Jesus, quando nós nos deleitamos na sua palavra, Deus, nós descobrimos que o melhor do Senhor nós não temos por falta de atitude nossa. Mas, Pai, nós queremos sim provar o melhor do Senhor. Nós queremos caminhar mais e mais e mais perto do Senhor. Deus, nós queremos ser cheios do Senhor. Nós queremos sim, Deus, demonstrar, Deus, buscar o Senhor. Deus, que essa atitude, ela faça parte de nós. Pai, em nome de Jesus, nos impulsione, nos alavanque, nos empurre para isso. Deus, nos fortaleça, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, abre nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Deus, as coisas que nós precisamos saber, Pai, nós já sabemos. Para ter intimidade com o Senhor, para manifestar a glória do Senhor, as coisas nós precisamos saber para fazer isso, nós já sabemos. Então, Pai, nos encoraje, nos dê coragem nessa noite, nos fortaleça, para que possamos, Deus, colocar em prática, para a glória do Senhor e a felicidade nossa. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Tenha um fim de noite de paz, de bênção. Que o Senhor continue a conduzir a sua vida em